Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, né? Para sempre seja louvado. E uma das coisas maiores, mais frutuosas e uma das coisas mais importantes que Deus deixou para nós foi a sua palavra, a comunicação do Pai conosco através do Verbo que encarnou em Maria, que é Jesus. Jesus é o Evangelho vivo. E durante todo o percurso de Jesus por essa terra, num tempo tão difícil, num tempo de tanta opressão, num tempo de tanta preconceito, num tempo em que Deus era visto muito longe, era um Deus punitivo, era um Deus Senhor dos Exércitos que desbaratava inimigos. E eu pergunto, como que Deus desbaratava os próprios filhos dele? O conceito a respeito de Deus era um conceito muito errado. E Jesus veio exatamente para quebrar as estruturas judaicas e de todos aqueles que viviam num tempo em que os pobres eram marginalizados e os pobres eram amaldiçoados, onde os doentes eram também amaldiçoados, eram doenças, eram um castigo de Deus, e os entendidos, entendedores das leis que eram totalmente legalistas, eles criavam e mantinham viva esse conceito tão errôneo a respeito de Deus. Nem falar o nome de Deus não se podia, era blasfêmia, né? E a gente vê que em toda extensão do Antigo Testamento e toda extensão do Novo Testamento, de capa a capa, do primeiro livro ao último livro, que são 73 livros, todos os dedos, todas as falas apontaram para um ponto único. É o ponto do Salvador, do Messias, aquele que viria do colo de Deus, do trono do alto, para libertar os cativos, para dar visão aos cegos, para abrir no éfeta, os ouvidos fechados, para quebrar os corações tão duros quanto as pedras da lei e dar a eles um coração de carne que nutria e corria e percorresse dentro dele sentimentos, fé, esperança, amor, a caridade, enfim, tudo aquilo que traz luminosidade na alma, não a luz no fundo do túnel de uma espera tão longa, porque essa luz não existia, ela existia dentro daquele que acreditava. A luz não está no fundo do túnel, mas dentro do coração de quem crê. E quando nós falamos de grupos de oração, nós falamos de grupo de oração. É onde nós oramos na vida e através da vida. É onde nós nos congregamos em comunidade, porque o próprio Jesus disse, onde tiver dois ou mais, eu estou no meio. Eu digo que o grupo de oração é como uma fogueira, onde põe lenha sobre lenha, e quando ateia o fogo, ele crepita alto. Ele lança raios, as línguas de fogo que queima, são lançadas longe, as fagulhas, o calor, ele emana longe. Da mesma forma, quando um grupo de oração, um grupo de almas fervorosas, quentes, sedentas do alto, que crê verdadeiramente no invisível mas real, o vapor de todo este calor das almas unidas chegam até o trono de Deus. Aquece o coração de Deus e Deus se enfraquece e o homem fortalece.
O meu encontro com Jesus se deu num grupo de oração aos meus 37 anos de idade. Hoje eu estou com praticamente fazendo 70 agora no final do mês de abril. Então todos os meus dias após os meus 37 anos, numa segunda-feira de janeiro, que não lembro qual foi o dia, até o dia de hoje, eu me encontro abismado com a beleza de Deus, com a bondade de Deus, com a misericórdia, que é a palavra ápice de todas as orações, porque misericórdia significa misericor, um coração que empobrece para enriquecer o outro. E no grupo de oração, Deus se empobrece, Ele vem até nós, Ele ousa vir, está dentro, no meio não, dentro do coração dos pecadores, porque nós pecamos porque somos pecadores. E não somos pecadores porque pecamos. Nós morreremos pecadores por mais santo que sejamos. Porque enquanto na carne, enquanto neste corpo mortal, nós seremos pecadores. Carregamos dentro de nós a concupiscência originária exatamente dos nossos pais primitivos, Adão e Eva. E é muito interessante isso, que quando nós falamos dos nossos primeiros pais, a gente sabe que nos primeiros capítulos de Gênesis, que é o início de tudo, a gente sabe que Deus criou o homem do barro, da terra, e depois que Deus inflou, que Ele soprou de suas próprias vísceras, do seu próprio ser, da sua própria realidade, aquilo que Ele tinha dentro de si de vital, Ele sopra nas narinas do homem e o homem se torna imediatamente um ser vivente. O que quer dizer que o homem era de barro. Barro, para que serve? Para nada. Suja, é algo mole, é algo que não se sustenta nem assim. Ele precisa ser queimado para constituir algo mais concreto, mais rijo, como tijolo e outras coisas mais. E quando Deus sopra e infla nas narinas do homem o hálito da vida, o hálito vital, o homem se torna um ser vivente. A gente vê como se o homem levantasse como um bezerro, que logo depois de nascer ele cai inteiro e pesado no chão. Em poucos minutos depois ele vai se levantando pelas próprias pernas e fica ereto e de pé. É assim que acontece. Da mesma forma o homem, ele nasce e fica inteiro no chão, mas depois ele se levanta pelo sopro da vida e o hálito da vida. E para que ele não se sentisse só, Deus deu a ele uma companheira. Exatamente porque Deus queria que o homem colaborasse com Deus, que o divino tivesse o homem na sua fragilidade colaborando com ele para a sua glória, a multiplicação da espécie. Por isso o homem e a mulher formaram o portal da humanidade biológica. Mas Deus tinha um relacionamento com o homem e a mulher de amigo para amigo, de pai para filho, porque eles eram simplesmente puros e inocentes. Eles viam Deus, não havia nem necessidade de diálogo, porque o coração do pai falava com eles e o deles com o pai. A comunicação era no amor, era naquele relacionamento límpido, naquele relacionamento amoroso, paterno, materno. Mas quando Deus faz a proibição, é porque o ser humano é frágil e ele precisa ser conduzido por alguém superior, por uma ordem superior, assim como temos leis terrenas, leis da natureza, leis civis e leis celestiais. Nós temos leis, nós vivemos sob o jugo da lei, porque é necessário para que as coisas se ordenem. E quando a mulher vai até a árvore da ciência, que é simbólico, e pela serpente, que era o demônio travestido de serpente,
Pergunta para ela porque não comem do fruto. Ela responde categoricamente, porque Deus não o proibiu. Aí há neste momento a sedução. A serpente, com a sua voz sensual, diz: é porque ele sabe que se comerdes do fruto serás como deuses. E isso cresceu dentro do coração da mulher, a vontade de ser como Deus. Aquela sabedoria. Ele era absoluto, ele era imensurável, inexplicável, inexprimível. Ele não cabe em nenhuma palavra. Se o universo é tão imensurável, imagine o seu autor. E ela, cheia de ambição, de inveja, de desejo de ser como Deus, ela desobedece à voz do Pai e acolhe a voz da serpente. Ela não soube distinguir, ela não teve discernimento e cai na armadilha. Mas tão logo cai na armadilha, percebe-se os dois, o casal, que haviam cometido algo tremendamente contrário à vontade do seu Criador e se escondem imediatamente. A nossa tendência é essa, é fugir do tribunal da misericórdia, é ter uma grande vergonha de contar para o Padre nossos pecados. Se pudéssemos, nós esconderíamos nossos rostos, como era antigamente os confessionários, além de ter uma treliça no rosto do confessor para não ver o penitente, ainda havia uma cortina, só se ouvia a voz para não ter constrangimento. E hoje tudo é de cara limpa, porque é assim que tem que ser. Nós temos que passar pela vergonha, pela humilhação de reconhecer o meu pecado. Isso chama humilhar-se na presença de Deus. E quando Deus pergunta para o homem, porque Deus foi atrás do homem e perguntou onde estás, ele pergunta e fala para o homem: por que comeste do fruto? Ele diz: por causa dessa mulher que você me colocou do meu lado. E Deus então pergunta à mulher: por que você comeu do fruto da ciência? Ela diz: por causa da serpente. É interessante que Deus não pergunta para a serpente nada. Porque não se pode entabular diálogo nem conversar com o mal. Nós não podemos dialogar com o mal. Nós não devemos ouvir a voz do mal que está dentro de nós. Nós não temos que dialogar, por isso tantos e tantos caem e vão cair exatamente na armadilha, no laço, nas seduções do demônio disfarçado de belíssimas coisas atraentes, nas ricas vitrines. Ele vai simplesmente se esconder atrás do mamon, do dinheiro, ele vai se esconder atrás das curvas belíssimas e sensuais de uma mulher, ou do corpo viril de um homem. Vai se esconder atrás de uma belíssima casa que eu terei desejo, um belíssimo carro, mas cujos objetos atrás de tudo isso tem um motivo, tem um porquê. Uma roupa belíssima, decotada, ela tem um porquê de eu vestir. Tudo significa para seduzir, para uma sedução. Além de me seduzir, com aquilo que eu tenho de belo, seduzirei. E nós todos queremos ser como deuses. É muito interessante chegar numa meditação dessa natureza, porque nós somos ingênuos demais. Qualquer coisa nos seduz, qualquer coisa nos leva a ser consumido pelo desejo e sermos consumidores. Tanto que hoje a humanidade está obesa, hoje a gordura é mórbida. Porque os valores foram banidos e varridos como grandes vassouras pelo mal, porque o mal é o príncipe deste mundo, o mundo não é de Deus. E como têm sido banidos os grandes valores éticos, morais e etc., eclesiásticos,
Então o que acontece? Os valores são banidos, então o carnaval é feito, a dança do boi está aí. Se não tem olhos, se não tem proibições, se não existe tabus, se não existe valores, então eu posso fazer o que quiser. Por isso eu digo que o pecado da atualidade, desses tempos modernos, é a permissividade, onde nós nos permitimos a tudo. E nós nos permitimos de tal forma que o mundo está doente, o mundo adoeceu. Não é o Covid que veio adoecer o mundo. O mundo já estava alcovitado pelo demônio. Alcovitado. O mundo já estava doente por causa do pecado. O mundo estava triste. O mundo estava depressivo. O mundo estava em pânico. O mundo estava no frenesi de uma tal maneira que todo mundo anda tresloucado pelas ruas. E você pergunta por que tanto corre-corre, por que tanto costura de motos no meio de carros, por que tanto perigo e tanto acidente, quando o índice de mortandade por acidente de trânsito é uma coisa caótica. E tudo por quê? Corre, corre, porque eu não tenho tempo, porque eu tenho que correr, correr. E eu te pergunto para quê? Obviamente para cair na bilosca mais cedo. Para enlouquecer mais cedo, por qualquer coisa no trânsito, se briga, se mata. Porque cada um quer chegar mais rápido. Aonde? No cemitério? Aonde? No nada. Porque a pressa é inimiga da perfeição. Não se celebra uma missa sapecada, ela tem que cumprir o rito. E nós temos que cumprir o rito da vida que Deus nos deu. Quanto mais eu puder prolongar o meu lado, através dos meus bons hábitos que Deus me dá, no equilíbrio das coisas, mais tempo viverei. Da minha parte seria assim. Agora Deus é quem sabe, nós sabemos. Mas eu posso dar uma ajudinha para o meu Criador. Né? Falando de grupo de oração, como eu disse no início da nossa pregação, da nossa fala, foi uma das mais belas atitudes do Espírito Santo de Deus. O grupo de oração é algo que São João Paulo II diz, a renovação carismática católica é uma graça para a igreja. E nós sabemos que a renovação carismática católica, como sendo algo tão novo, mas algo que explodiu, onde o mundo inteiro passou a conhecer, a fazer experiências, no mundo inteiro, nós sabemos que o grupo de oração não é mais do que uma rede que Jesus lança ao mar, que é o mundo, para buscar almas, para pescar almas. Eu fui pescado por essa rede do amor, tecido com amor por Deus, e entrei na rede atraído por este pescador, incansável. E é óbvio que um bom discípulo faz discípulo. Um bom mestre, ele forma grandes discípulos. Não estou dizendo que eu sou um grande discípulo, mas dentro daquilo que diz respeito à disciplina, que diz respeito ao desejo, à curiosidade de conhecer cada vez mais, não as disciplinas, como diz o mundo, que passa-se no quadro negro, não, eu quero conhecer o meu mestre. Eu quero fazer como o meu mestre, porque ele forma discípulos para fazer discípulos. E o grupo de oração é onde nós crescemos, é onde nós passamos a ter uma intimidade muito grande com isso aqui, que é a Bíblia. Muito mais do que um livro de papel, celulose, tinta, capítulos e versículo, capa contra capa, eu digo para você que a Bíblia é uma pessoa, é a pessoa de Jesus Cristo. Conhecer Jesus Cristo, nós conhecemos unicamente através dos seus evangelhos,
onde nós vemos seus movimentos, onde nós vemos seus atos de amor, a sua obediência cega ao Pai, onde nós vemos os seus movimentos orantes, o seu orar na vida e através da vida, o amor sem o mínimo preconceito. Nós vemos um Jesus que lutou sozinho contra o preconceito e ele não fez sucesso, porque as pessoas continuam com preconceito e preconceituosas. Em todos os aspectos, as próprias pessoas têm preconceito contra si mesmo, não se aceita como são, sempre vê o outro e vê algo que chama atenção e queria ser como fulano, beltrano, ciclano, alguma pessoa que é um modelo de beleza, da beleza que passa tão rápido quanto uma flor que arranca-se de manhã e à tarde já está seca e murcha. Deus vem nos ensinar que quanto mais cultivarmos o jardim do nosso coração com o adubo do amor, mais bonitos seremos, mais brilhantes seremos, mais luz teremos, emanando da lâmpada do nosso coração, irradiando no mundo, e mais conseguiremos dar tempero, dar sentido à vida das pessoas que pensam em morrer, que se acovardam por qualquer coisa, que chantageiam o tempo todo, que são carentes demais, que precisam de ser elogiadas, valorizadas. A solidão está corroendo como um caruncho, carcomendo o coração das pessoas. O índice de natalidade aumenta e a solidão vai junto, duplicada. O dobro do número de pessoas é a solidão a 2, a 10 numa casa, numa família. Hoje o companheiro, hoje a companhia de qualquer jovem se chama celular, um objeto mecânico, onde nós vemos coisas o tempo todo, mas eu te pergunto, há alguma edificação? Onde que está o seu terço? Onde que está a sua Bíblia? Jogada numa gaveta, em cima do guarda-roupa, dentro do armário, ou em cima de um estante, apenas no Salmo 90, no Salmo 22, toda suja, toda cheia de teia de aranha e cheia de ácaro e poeira? Quando é que eu folheio essa palavra para me conhecer cada vez mais a história mais bela de todos os tempos, que é a história da salvação, da minha salvação, da tua salvação? Quando nós não temos tempo, vamos rezar o texto da misericórdia, porque o outro é muito longo. Mas nós ficamos a noite inteira diante do visor de uma internet e carregamos nosso celular como se fosse nosso documento. Ele é o nosso documento. Pode se perder tudo, mas o celular não, porque ele está cheio dos meus segredos, ali está inserido minha vida, minhas comunicações, meus relacionamentos, enfim, a minha história está toda ali. E eu digo, é dentro do coração que nós carregamos a verdade. É dentro do coração que nós carregamos nossa vida, nosso DNA. É dentro do nosso coração que nós carregamos pérolas. É dentro do nosso coração que nós carregamos o próprio Jesus, o próprio Deus. Porque Ele tem que ser o meu amor. A minha vida sem Jesus não tem sentido. A minha vida sem Jesus é como alguém que está de Covid num hospital morrendo porque não tem oxigênio. Usa-se oxigênio até manualmente falando, porque todo mundo quer o ar. É interessante que todo mundo quer o ar, elemento, mas ninguém quer o ar que é o próprio Espírito Santo, que é Jesus. Ninguém quer inflar a alma com o Espírito Santo. Nós queremos inflar a nossa barriga. Come-se demais, fala-se demais, bebe-se demais, trabalha-se demais para alcançar objetivos ambiciosos e desmedidos, mas ninguém quer rechear o coração do conhecimento da verdade. Ninguém quer percorrer o caminho estreito, íngreme,
que é Jesus, que é um caminho de sacrifício. Ninguém quer pôr nas costas, nos ombros, a cruz de aceitar aquilo que eu não posso mudar e mudar aquilo que eu posso. Porque esse é o caminho. É assim que Deus nos ensina. Ninguém quer viver a vida que Jesus nos propõe, porque é uma vida sem graça, é uma vida sem sentido. Até são chamados de fanáticos, de loucos, mas os santos o são. Porque procurar Deus, estar sempre sendo piolinho de Jesus, é loucura para muitos, assim como a cruz foi para Jesus. Então eu digo, o mundo está morrendo de todo jeito, morrendo precocemente. Procura-se vacinar de qualquer jeito, vende-se vacina caríssimas. As pessoas estão assim, ansiosas para chegar à sua vez, para serem vacinadas, pensando que isso vão imunizá-la contra a morte. Meu filho, a morte virá depois. Ou antes disso, não sabemos. E essa morte que eu estou falando não é a morte do corporalmente, porque muitos estão mortos, só faltam ser sepultados. E quando nós falamos de grupo de oração, nós falamos metade do grupo de oração tem que ser metade de um grupo, o tempo tem que ser levado a louvor. Nós temos que louvar a Deus a metade do tempo do grupo ou quase um terço do tempo do grupo. Por quê? Até pelo Covid nós devemos louvar a Deus. Até pelas mortes nós temos que louvar a Deus. Até por essa pandemia devemos louvar a Deus. Porque isso é que está mexendo com a consciência das pessoas. É isso que está mexendo com a fé, que é microscópica, aumentando para que as pessoas rezem mais, pedem mais a Deus, clamem mais a Deus, supliquem mais a Deus. Porque Deus tinha evaporado do coração das pessoas. As igrejas estão vazias, os grupos estão vazios, o número de pessoas, a questão numérica de pessoas rezando, vai no Santíssimo para você ver, mesmo no tempo de pandemia, entra um gato, 2, 3 gatos pingados por dia para adorar Jesus. Onde que estão as santas Teresinhas do Menino Jesus? Onde que estão as Santas Teresas de Ávila, Teresinha, Teresona? Você vê uma cada século, ou cada milênio. Porque não se faz santo como deveria ser feito. Todos nós fomos chamados a ser santo. E ser santo é ser curado. Não é ser curado das doenças e lotar o hospital e ver que a salvação está no médico ou no hospital. Isso faz parte. Mas a vida não depende do médico. A vida não depende da ciência. A vida não depende do tratamento. A vida depende unicamente do alto. Daquele que nós temos um acesso livre, que está completamente de braço aberto como no Corcovado, dizendo: vinde benditos do meu Pai, porque eu quero, como bom pastor, recolher a todos vós. E o tema de hoje da palavra é exatamente fé em Deus e o poder da oração. Nós sabemos que a fé, a esperança e a caridade é uma virtude teologal. É tudo que se refere à pessoa de Deus. Mas a fé nós sabemos que é o portal, é a porta que nos leva para todos os outros dons. Mas a fé, ela tem uma dependência. Ela tem uma dependência da perseverança. Porque a perseverança sustenta a fé e a fé sustenta a perseverança. Sem perseverança na fé, não iremos a lugar nenhum. A fé não caminha sozinho, tem que ter perseverança que impulsiona a ir para frente, que significa viver a fé. Porque fé sem obras é morta. E a fé na pessoa de Jesus, e ele elogia aqueles que têm fé e pergunta: credes que eu posso? Então, na palavra de Deus, que está no capítulo 11 de Marcos, a partir do versículo 20, está escrito:
No dia seguinte, pela manhã, ao passarem junto à figueira, viram que ela secara até a raiz. A figueira que Jesus procurou figos e não encontrou. Amaldiçoou porque só tinha folhas. E a árvore precisa frutificar. Eu não vim no mundo para ficar infrutífero. Eu vim para dar frutos e frutos em abundância. Eu tenho que externar e exercer os dons que Deus me deu para as pessoas que não têm o mesmo dom que eu. Enquanto que o outro vai me dar e vai me proporcionar aquilo que ele tem de dom e que eu não tenho. É sempre assim que nós, seres humanos, convivemos. É essa a vontade de Deus. Pedro lembrou-se do que se tinha passado na véspera. Ele viu o acontecimento que Jesus amaldiçoou a figueira e disse: olha, mestre, como secou a figueira que amaldiçoaste? Nós pensamos até que Jesus amaldiçoando a figueira foi um ato, vamos dizer, entre aspas, pecaminoso. Não. Ele pode, porque tudo que existe vem de Deus. E Deus tanto pode construir como destruir. E ele amaldiçoou exatamente para trazer como exemplo para os apóstolos que eles também são como árvores que precisam ser frutíferos. Não podemos ser estéril. E o que faz com que nós frutifiquemos é exatamente adubar nossas raízes, que é a nossa alma, numa vida de oração, numa vida de fé verdadeira, pelo auxílio do Espírito Santo. E nós não conhecemos Deus para ter fé nele pelos laboratórios mentais, psicológicos da nossa inteligência. É pelos joelhos. É pelos joelhos. E se nós não conhecermos o alto, nós não nos autoconheceremos para saber o que eu tenho que eliminar da minha vida, abominar da minha vida, erradicar da minha vida, e aquilo que eu tenho que plugar e plantar e semear no meu coração. Por isso eu preciso conhecer o alto, amar o alto, me deixar ser amado por Deus, para eu começar a ser uma planta viçosa e frutificante. Continuando, respondeu-lhe Jesus: tem de fé em Deus. Olha, Jesus saiu como pela tangente, ele foi para outro lado, porque aquele assunto já tinha se passado, eles já sabiam o que aconteceu, ele não ia alongar aquele assunto. Ele só diz: tem de fé em Deus, porque é algo prioritário na nossa vida. Crer em Deus, fé, 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 crer em Deus. O Covid está arrebentando, fé em Deus, crer em Deus, ele sabe. Porque vivo ou morto, somos de Deus. Se eu não morrer pelo Covid, eu vou morrer por outras questões naturais, normais, alguma coisa. Porque eu não sou eterno, mas vivo ou morto, eu sou de Deus. Agora eu te pergunto, quem me separará do amor de Deus? A morte? O Covid-19, hein? Vai separar eu de Deus? Mas nunca. O luto, a dor, a humilhação, a pobreza, a fome? Não. Em tudo isso sou mais do que vencedor em Jesus Cristo. Por isso quem tem fé não resmunga. Por isso quem tem fé não murmura. Por isso quem tem fé não xinga, não blasfêmia, não inimiza com Deus quando perde um filho, ou que vai à falência. Ao contrário, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Atrás de todo mal que nos acontece é Deus que me escolheu e por isso Ele me pune e castiga, porque Ele me ama, porque Ele está me moldando segundo Ele, porque Ele está tirando e eliminando as arestas, como arrancando de uma pedra, como Michelangelo, quando ele começou a pegar uma rocha, uma pedra quadrada grande, e começou a esculpir Moisés ali dentro, a imagem de Moisés que eu conheci em Roma. E ele foi tirando peças, depois ele tirou aquela estátua linda daquele bloco de mármore. Perguntaram para ele: nossa, mas como o senhor artista? Ele falou assim: não, eu apenas tirei o que estava sobrando, ele já estava lá dentro. E nós somos essa pessoa, que estamos dentro da pedra, somos um bloco onde Deus vai nos esculpindo. E nós vamos nos deixando trabalhar. Machuca? Sim. Dói? Sim.
porque as marteladas nos cinzéis vão tirando placas, pedaços de nós para nos deixar perfeito. E isso dói, significa abdicar os nossos bichinhos de estimação, significa que os casais não vão amar um ou outro muito mais do que a Deus, ao contrário, ele vem depois, tudo é secundário, só Deus é primário, é o primeiro. É assim. E assim você será feliz. Caso contrário, meu irmão, a felicidade para você não existe. Não existe. Quem não tem Deus é uma pessoa triste, amargurada, amarrotada, pessimista, fatalista, completamente pessimista, completamente fatalista, completamente dessa linha. Mas quem tem Deus vê esperança, vê a luz, vê o brilho, vê em tudo. Continuando. Em verdade vos declaro, tudo que disser a este monte, levanta-te e lança-te ao mar, se não duvidar no seu coração, mas acreditar que sucederá tudo o que disser, obterá este milagre. A montanha aqui não significa montanha terra, montanha pedra. Significa as montanhas interiores, obstáculos que pomos dentro de nós, que impede Jesus de passar. Montanha é isso. Assim como São João Batista disse, aplanai o caminho, porque o reino está chegando. Então, derrubai os outeiros, nivelai o terreno, tire as montanhas, tira fora todos os seus vícios e pecados, porque Deus quer entrar no seu coração e encontrar uma planície, livre de qualquer obstáculo dentro de ti, né? E continuarando. Por isso vos digo, tudo que pedis na oração, crede que eu tenho recebido e ser-vos-á dado. O povo tem mania de pedir dinheiro, pedir emprego, pedir riqueza. Eu quero casar com aquela mulher, eu quero casar com aquela moça. Senhor, eu quero um homem desse jeito, eu quero uma mulher desse jeito. Isso não existe. Não desenhe ninguém, porque Deus não vai fabricar boneco para você, nem boneca para você. São escolhas nossas, nosso livre-arbítrio. As escolhas somos nós que fazemos e Deus nos deixa completamente livre. Eu que tenho que ser uma pessoa de oração para saber ter discernimento com quem eu estou namorando. Porque aquele que é de Deus, ele sente o cheiro do mal e sente o cheiro do bem. Você sabe com quem você está casando, com quem você está relacionando, quem está entrando na sua casa. Você sente de longe o cheiro do perigo, porque você é cheio do Espírito Santo. Assim como Maria pediu para Jesus, eles não têm mais vinho. Jesus falou, o que tem com isso, mulher? Isso não compete a nós. Maria simplesmente saiu caladinha e falou para o servente, ele vai vir aqui logo depois de mim, vai fazer tudo o que ele vos disser. Como que Maria tinha certeza? Porque o mesmo Espírito que regia a plenitude de Maria, regia Jesus. Ela conhecia tanto Jesus tanto ela, e estava numa simbiose tão profunda os dois juntos, que ela sabia que Jesus ia executar um milagre. E nós sabemos aquilo que é de Deus e aquilo que não é. Então, por isso, nossa oração só vai ter validade quando nós conhecermos mais a Deus. E como que se chega a esse ponto? Orando. A gente aprende a nadar nadando, andar de bicicleta, caindo e andando de bicicleta, e orar orando. Orar orando. Mas nós não sabemos orar, e tem gente que morre de velho e não sabe orar. Reza um Pai Nosso, Ave Maria, para eles é muito. Rezar é pôr o coração no coração de Deus. É conversar com o amigo. É dialogar com sinceridade, transparência, reverência, temor, rigor. E fazer como Maria, curvar com a boca no chão e adorá-lo. E reconhecê-lo como tal. Isso é orar. Orar é fazer tudo aquilo que você gostaria que te fizesse com o outro. Eu quero ser bem tratado, trato o outro bem. E assim por diante. É aprender a ver em qualquer pessoa, por mais vulgar que ela seja, ver Deus nela. É não ter preconceito contra prostituição, que nós julgamos que é um pecado grave.
Quantas prostitutas irão para o céu e quantos papa-hóstias não irão? Porque nós achamos que a prostituição é um pecado gravíssimo, ao contrário. Gravíssimo é ter um coração prostituído. Um coração que não reconhece o outro, que não valoriza o outro, que não promove o outro, que não reconhece o outro, que passa em cima de qualquer sentimento para obter seus interesses pessoais. É amar. Amar é a palavra de ordem. Amar, amar até doer. Se não doer, não é amor. Então Jesus disse: por isso vos digo, tudo que pedis em oração, crede que tenho recebido, seja-vos dado. Mas quando puseres de pé para orar, perdoai se tiveres algum ressentimento contra alguém, para que também vosso Pai que está nos céus os perdoe os vossos pecados. Mas se não perdoardes, tampouco vosso Pai que está nos céus vos perdoará os vossos pecados. A condição para obtermos o perdão de Deus é perdoar. E eu digo para você que toda a doutrina, o magistério da igreja, o catecismo da igreja católica, tudo está pautado no Evangelho. E tudo aquilo que estou falando, que sai da minha boca, está pautado aqui. Tem uma conexão profunda com aquilo que Jesus falou, porque eu tenho um pouco de conhecimento da pessoa de Jesus, assim como ele me conhece por inteiro. Porque se eu não conhecesse Jesus, eu não tinha autoridade para falar o que eu estou falando. Então, os evangelhos é exatamente o espelho que mostra para nós o rosto de Deus, para nós amá-lo como a igreja. Eu preciso amar a igreja e amar Jesus. Eu preciso conhecer para amar. Eu só vou conhecer através dos meios que me traz. E quando fala de mágoa, se eu tiver mágoa contra alguém e não perdoar, quantas pessoas morrem inimizadas com as outras por causa da mágoa? Quantas mulheres morrem de câncer com mágoa de marido, com mágoas do pai? Quantos homens também que dão um infarto por causa de mágoa do pai, mágoa da mãe? A mágoa é um pé na cova. A mágoa, ela mata, ela caruncha, ela deixa oco o nosso coração. E não adianta eu rezar, eu ir na igreja, se eu tenho mágoa contra alguém. É preciso eu vencer a mim mesmo, passar em cima dos meus egos e reconciliar com todos. E não justificar absolutamente nada. O importante é você sempre reconhecer e retratar diante do outro, mesmo que o outro esteja errado, mesmo que eu esteja certo. Não vale a pena discutir, inimizar e deletar as pessoas porque eu não errei, é um desaforo que fez não. Passe por cima disso, dessa inadvertência contra o irmão e reconcilie, porque Deus quer assim. De nada adianta eu me manter longe, inimigo, porque o ódio vai continuar no meu coração, a raiva vai continuar no meu coração, a mágoa, e isso vai me matando pouco a pouco. Por mais que eu lance indiferença ou queira ser indiferença, as pessoas que eu inimizei, eu digo para você, quanto mais indiferente, mais eu estou dando importância àquele com o qual eu rompi meu relacionamento. Porque se ele não fosse seu amigo, e se você não conhecesse, você não ficaria magoado. Por isso, o ódio é o amor do lado do avesso. Nós só temos ódio de quem nós amamos muito. Ninguém tem ódio de uma pessoa estranha. Por quê? Eu não a conheço. Ele não me conhece. Mas alguém que me conhece, me magoa, fere, mata, arruína. Obrigado, Senhor, por este momento que o Senhor nos deu, onde nós refletimos um pouco do todo que o Senhor é. Falar de Ti, Senhor, implica dias, dá pano para manga.
O Senhor é um Deus que falar do Senhor ninguém consegue, porque o Senhor não cabe nas palavras, o Senhor não cabe em frases. O Senhor não cabe absolutamente nos livros todos do mundo. Nenhum literato conseguirá escrever quantas folhas, páginas for e resumir o que tu és. Apenas olhar para a cruz e para o crucificado, sem uma palavra, sim, este objeto da cruz e do crucificado revelará verdadeiramente quem tu és, porque ela fala por si mesmo. A cruz é a expressão suprema do teu amor por nós. Por isso, Jesus, eu quero carregar, tomar a minha cruz. Eu quero unir minha cruz à sua cruz. Eu quero colocar, Senhor, na tua cruz as minhas dores, as minhas preocupações, os meus medos, tudo aquilo que eu tenho e carrego que é negativo e que tira meu bem-estar, que tira meu conforto da minha alma onde o Senhor está, porque eu não quero enfeiar a sala nupcial onde o Senhor mora e vive, que é a capela, o centro do meu coração espiritual, lá onde o Senhor está, com essas coisinhas. Ao contrário, a confiança que tem em vós, quero que seja ampla, por isso eu quero perfumar o nosso quarto nupcial, Senhor, com a minha confiança e meu abandono total em Ti. Quero me entregar inteiramente a Ti, vivendo um dia de cada vez como se fosse o primeiro, o único e o último, Senhor. Porque Tu és o meu amanhã, Tu és o meu passado, Tu és o meu presente. O que passou já foi, o que virá não é meu, é Teu. Por isso o presente é que eu quero estar nos Seus ombros, eu quero estar recostado no Teu peito, eu quero que Tu esteja dentro do jardim do meu coração, que com tanto amor eu plantei, eu rego, eu cuido, para que o Senhor sinta alegria, e para que o Senhor perfume este local, para que ele seja irradiado nos corações dos que aproximam, não de mim, mas porque vê a tua pessoa em mim. Por isso vem muitos descansar sob a sua sombra, que está em mim. Ouvir a minha palavra, que é a sua palavra. Tocar-me, porque é tocá-lo. Por isso, Jesus, não se afaste de mim, por misericórdia. Te quero, Senhor, inteiro, como eu quero estar inteiro em Ti e Tu em mim. Eu quero crer cada vez mais. Quero uma fé carismática, expectante, uma fé cega em Vós. Que essa fé cresça cada vez mais, Senhor, para que, Senhor, morrendo ou vivendo, nas desgraças, nas tragédias da vida, eu não esboce nenhum grito de desespero e nada que, Senhor, te entristeça e decepcione no que diz respeito à fé, mas ao contrário, que entrar numa fogueira para ser queimado vivo como mártir da fé, se isso acontecer, quero entrar louvando e bendizendo, principalmente porque eu não sou digno de ser um mártir. Porque, Senhor, eu reconheço que sou pecador, mas o Senhor, mesmo eu tendo, carregando essa realidade, o Senhor me ama, me abraça, me carrega e me salva. Amém.